Pais separados dentro de casa. Quais são as consequências e como nós devemos agir como marido, como esposa, como pais, diante desse tema, pais separados dentro de casa. O texto diz assim, de Amós 3, versículo de número 3: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Vamos orar. Deus, na tua presença nesta noite, Pai, com gratidão nós chegamos a Ti em oração. Ó Deus, como são gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nossas famílias, nossas casas, nossos lares. Neste momento em especial, eu te peço por cada família, Pai, cada casal, cada pessoa que nos acompanha e que nos acompanhará, ó Pai. Chegue de encontro a essa mensagem, a necessidade, a realidade deles, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço uma bênção especial para esse momento. Me usa conforme o teu querer, conforme a tua vontade, conforme aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai, para trazer o recado do Senhor nesta noite ao teu povo, por onde quer que o seu povo esteja. Em nome e para a glória de Jesus. Amém? Hoje eu estou muito animado, queridos, eu estou muito animado com Jesus. Eu tive umas experiências muito legais esse final de semana com Deus, muita experiência gostosa mesmo, falando com Deus, conversando com Deus, entendendo o que Deus queria, né, para desenvolver esse conteúdo que Deus colocou no meu coração. Então Deus foi me dando conteúdo, Deus foi me mostrando, Deus foi produzindo esse novo conteúdo, porque para sua surpresa, o tema e o direcionamento talvez ele seja comum, mas eu quero dar um direcionamento talvez bastante específico para esse tema nessa noite. Eu quero que você esteja bem atento, você marido, você esposa, estejam atentos a esse tema. Então, pais separados dentro de casa. Quais as consequências que isso tem trazido para a sua família e quais as consequências, né, e como que eu devo agir diante desse conteúdo. Eu também poderia ler esse texto de Amós 3:3, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Eu poderia também, de acordo com o hebraico, com a tradução do original, eu poderia ler assim: pode andar dois juntos sem se conhecerem? Quando nós vamos para o texto original, lá no hebraico, nós vamos ver que nós temos também essa identificação, né? Pode andar dois juntos sem se conhecerem? E nós vamos falar um pouco disso nessa noite. Primeira resposta, porque aqui nós estamos diante de uma pergunta. Eu quero dizer que dois não podem andarem juntos se não estiverem em acordo. Eles não podem. Você marido, você esposa, não conseguem, não podem, não devem andar juntos sem se conhecerem ou sem estiver de acordo. O texto, eu queria falar um pouco para vocês sobre o contexto. Nós vamos falar desse contexto para nós entendermos melhor esse texto, o que esse texto quer falar para nós. Esse texto que trata aqui do relacionamento de Deus com o povo de Israel. Esse texto que trata em específico da libertação. No versículo 1 de Amós 3, nós vamos ver o seguinte: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir do Egito, dizendo. Aqui Deus relata, aqui Deus está falando do seu relacionamento com o povo de Israel, dos 40 anos que esse povo estava ou que ficaram no Egito, onde que Deus resgatou esse povo, tirou esse povo lá do Egito, desse período de 40 anos. Então, é uma família que Deus tirou, aqui o povo do Egito, que Deus tirou o povo do Egito, esse povo de Israel, que Deus tirou, conforme o versículo 1, uma família que Deus tirou, que libertou da terra do Egito. Outra coisa que nós precisamos entender também, que esse povo, no versículo 2, é um povo escolhido. Preste bem atenção no que eu vou falar com você. Este povo é um povo escolhido. Diz assim o versículo de número 2, o texto de Amós, capítulo 3: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Preste atenção, querido. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Esse povo é um povo em específico, esse povo que tem um relacionamento com Deus em específico, esse povo que é um povo escolhido de Deus, o povo de Israel. Aqui então nós podemos entender que
em consequência da idolatria, do pecado, desse povo ter se desviado de Deus, esse povo começa então a se distanciar de Deus. E então no versículo 3, nós vemos a pergunta que Amós disse, esse homem de Deus, esse pastor, esse cuidador de gente, cuidador do povo de Deus, um profeta de Deus, esse versículo onde Amós fala assim, pode então, dois juntos sem andar em desacordo? Pode então o povo escolhido de Deus, uma família escolhida de Deus, libertada então do Egito, do cativeiro de 40 anos, andar em acordo com Deus se ela está em pecado, se ela está distante de Deus, ou se ela, nesse estágio, não conhece a Deus, ou conhece e tem se desviado pela idolatria, pelo pecado, e também pela desobediência. Observe aqui no versículo de número 2 que Deus tem um cuidado todo especial pela igreja dele. Quando ele diz, de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Deus tem um cuidado especial com a sua casa. Deus tem um cuidado especial com a sua família. Deus tem um cuidado especial com o seu casamento. Deus tem um cuidado especial com seus filhos. Creia nisso, sinta isso, veja isso, toma posse disso. Deus tem todo um cuidado especial com sua casa, com sua família e com o seu relacionamento conjugal. Outra coisa que eu gostaria de aprender com esse texto é aqueles que conhecem a Deus, são conhecidos dele. Aqui Deus fala através do profeta, que nesse período Deus falava através do profeta, que o profeta mande um recado a esse povo que tinha se desviado então da presença do Senhor. Mas Deus conhecia esse povo. Deus conhecia muito bem esse povo que ele tirou lá do Egito, desses 40 anos de cativeiro. E quando nós conhecemos a Deus, nós também nos tornamos conhecidos de Deus. Deus nos conhece. E Deus tem um cuidado especial para cada um de nós. O versículo 3, conforme nós já dizemos, podemos ter comunhão se não estamos com os mesmos objetivos, no nosso casamento, no nosso relacionamento, na nossa família, no nosso convívio familiar. Podemos então ter comunhão com o nosso marido, com a nossa esposa, se nós não estamos com os mesmos objetivos. Podemos chegar ao mesmo lugar se os objetivos não são os mesmos. Como nós podemos, como marido e como esposa, então, chegar ao mesmo denominador comum, ao mesmo resultado, se nós não temos em mente os mesmos objetivos, se um segue para a direita e o outro segue então para a esquerda. Outra coisa, em Judá Deus é conhecido, portanto Judá é mais do que qualquer outro povo conhecido de Deus. Deus conhece a sua família no íntimo, toda a sua família. A sua família foi criada por Deus, instituída por Deus, feita por Deus. Os projetos e os planos da sua família foram Deus que fez. Todos eles foram Deus que fez. Deus está dizendo aqui para esse povo, em Amós capítulo 3, eu fiz uma aliança com Judá. Eu fiz uma aliança com esse povo. Eu fiz uma aliança com a sua casa. Eu fiz uma aliança com o seu casamento. Eu fiz uma aliança no cuidado com os seus filhos. Eu fiz uma aliança no cuidado com a sua família. Você não entendeu? Talvez você não entendeu. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite é que Ele está cuidando. É que Ele tem um compromisso de cuidar de mim e de você, da minha família e da sua. E Ele não se esqueceu e Ele vai cuidar e vai continuar cuidando. Amém? Mesmo que eu ou mesmo que você, em algum momento cometemos alguns deslizes, Deus continua cuidando e Ele não mudou os planos e os projetos para a minha vida e para a sua vida. Para isso, só basta que nós sejamos obedientes e que nós tenhamos obediência a Deus. E que nós possamos então estar debaixo da obediência do Senhor. Outra coisa que nós podemos aprender com esse texto, podemos, eu e minha esposa, envelhecermos juntos sem
sem que eu e ela nos conheçamos. Pode você e seu marido envelhecerem juntos sem que você e ele se conheçam um ao outro, se conheçam bem, conheçam os planos, os projetos, os objetivos. Podem então envelhecerem juntos. É legal quando a gente vê, né, aquele casalzinho, assim que tem 30 anos, 50 anos de casado, abraçadinho, dando um beijinho, um selinho lá na boca. Não é legalzinho? Aquele casal que se conhece, né, que já passaram aí, comeram aí uns 10 sacos de sal, cada um junto. Não é legal? Aquele casal que de repente poderia responder um pelo outro quando lhe é indagado, quando lhe é perguntado alguma coisa. Pode então eu e você andar em harmonia um com o outro. Pode então você andar em harmonia sem conhecer o seu marido, sem conhecer a sua esposa. Pode então você, dentro do questionamento principal de Amós 3, versículo 3, sendo então a harmonia, pode haver harmonia no seu lar sem você conhecer o seu marido, sem você conhecer sua esposa e sem você conhecer seus filhos? Não, não pode haver. Então, eu queria pensar em algumas coisas com vocês, que o índice de divórcio, nós estamos falando do tema, separados dentro de casa. O índice de divórcio a nível de Brasil, quando nós pegamos aí até 2008, nós vamos ver que a cada 17 anos, ou o casamento durava em média 17 anos. Quando nós pegamos 2018, 2019, os últimos anos, nós vamos ver que os casamentos estão durando de média 14 anos um pelo outro. E os campeões de separação a cada 1.000 pessoas, por exemplo, Rondônia com 3,8, Mato Grosso com 3,6, você vai pegar São Paulo com 3,4, aí você vai pegar Espírito Santo e Tocantins, se não me falha a memória, com 3,2 separações a cada 1.000 pessoas. Aí nós vamos ver que o Espírito Santo, nós capixabas, estamos aqui em 5º lugar. Que ranking terrível. Não estamos em primeiro, mas infelizmente estamos também em 5º. Então, a cada 1.000 pessoas, cada 1.000 casamentos do Espírito Santo, a cada 1.000 pessoas, perdão, essa fonte é o IBGE, você vai ver essas informações lá. A cada 1.000 pessoas, então, no Espírito Santo, 3,2 casamentos se desfazem. E a cada 1.000 pessoas. E a cada 3 casamentos, um casamento termina em divórcio. E a média de idade de cada pessoa que se separa, a média é o homem 43 e a mulher aos 40 anos, ou seja, na média a idade. Então, passei essas informações para você. Se você for lá no site do IBGE, você vai ver essas informações atualizadíssimas, tá bom? Então, eu queria pensar com os irmãos em 3 níveis de separação. Existe um primeiro nível de separação. Esse primeiro nível de separação foi estudando há muito tempo e entendendo um pouco, tentando entender um pouco sobre casamento, sobre divórcio, sobre família, sobre casados, sobre casais, já há algum tempo, há 10 anos. Então eu quero pensar em 3 níveis, existem 3 níveis de separação. O primeiro nível de separação é o que nós vamos falar hoje. Eu quero falar do primeiro para que o segundo e o terceiro não ocorram na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Eu quero te alertar, eu quero mostrar para você que vai se identificar, ou alguns de vocês que vão se identificar como um casal que está separado dentro de casa, e que existe 3 níveis de separação dentro de casa. O primeiro é aqueles casais que vivem separados dentro de casa, sem de forma consciente pensarem isso. O primeiro nível é aquele que age marido e esposa de forma diferente um do outro, e eu vou explicar quais são, tornando assim, ou dando assim o entendimento de uma separação de pensamentos, de princípios, de valores, do que eu acredito para mim, do que eu acredito para minha casa, para o meu casamento e para o meu relacionamento. Esse é o primeiro nível, então, de casais separados dentro de casa. E o segundo nível, então, de casais separados dentro de casa, eu queria pensar com você, que é o nível em que casais moram dentro da mesma casa e dormem separados. Um dorme no sofá, um dorme no quarto, outro dorme no outro quarto. E esse é o segundo nível de casais separados dentro de casa. E eu queria pensar com você também no terceiro nível de casais separados dentro de casa. São aqueles que dormem dentro da mesma casa, estão na mesma casa já há algum tempo, já há alguns anos, alguns anos, talvez muitos anos, talvez 10, 20, 30 anos separados dentro de casa. Separados,
às vezes divorciados, e até mesmo em alguns momentos que não moram na mesma casa. Aí você para pensar assim, mas de vez em quando nós escutamos, mas essa pessoa, ela morou 30 anos, ela viveu 30 anos com outra pessoa, e assim, do nada ela foi e separou. Vou dizer uma coisa para você, nada é do nada. Tudo tem uma explicação e tem uma justificativa. Então, se você está nesse primeiro nível e não quer ir para o segundo e para o terceiro nível, eu vou te mostrar algumas coisas nessa noite, que eu e você precisamos aprender juntos, sobre casamento, sobre casais que se encontram separados dentro da mesma casa, morando na mesma casa, com princípios, valores e pensamentos e objetivos que diferem um com o outro e que não conseguem se acertar. Então, identificar no casamento se estão separados ou não, eu queria pensar, nós falamos de 3 níveis, eu queria pensar de alguns casais que estão separados dentro de casa que não estão sabendo e que vão descobrir agora. Primeiro, casados que estão separados dentro de casa na educação dos filhos. Sabe quando você, marido, você dá um direcionamento para o seu filho, não faz, não pode, agora não. Aí a esposa, ou pode ser ao contrário também. Então você dá uma palavra como sacerdote do lar, você fala assim, não pode. Não deve, não é agora, não é o momento. Aí entra a esposa e muda todo o cenário. Deixa, é agora, pode sim, eu vou fazer, eu vou deixar fazer, eu quero que faz, é o momento. Princípios e valores diferentes, pensamentos diferentes, onde não conseguem chegar ao mesmo objetivo. Segunda coisa, finanças. Casais que estão com finanças separadas dentro de casa e que não conseguem chegar a um objetivo. Eu vou ser breve sobre isso. Você casado, marido e esposa, as contas são em conjunto. O que você e ela têm que pagar são em conjunto. Se os dois trabalham, junta o dinheiro e paga as contas, o que sobrar, guarda na cadeia de poupança, ou faz um investimento, ou compra um imóvel. Mas nós temos, infelizmente, um índice muito grande de casais que separam as finanças dentro de casa. Não, o dinheiro é meu, o dinheiro é seu, o dinheiro é dela, eu pago essas contas. Não é assim que Deus quer, não é assim que Deus ensinou. Separados dentro de casa por uma forma de ver as finanças diferente uma das outras. Outra coisa, sobre casais separados dentro de casa, objetivos e prioridades. Um homem, por exemplo, se tiver um dinheiro sobrando, normalmente ele quer trocar de carro, ele quer equipar um carro, né? Ele quer comprar uma motona bonita. É assim, a maioria dos homens. O que a mulher quer? Fazer uma cirurgia plástica, não é assim? Quem tem filhos, né? Não é assim? Fazer uma cirurgia plástica, comprar mais um vestido, porque ela não tem nenhum vestido novo, porque ela usou o último no domingo passado, né? Antes da pandemia. Agora ela precisa comprar um vestido novo, para não acabar a pandemia, ela usar. O que é prioridade nesse caso? É a troca do carro? É a cirurgia plástica? Aqui tem opiniões divergentes, aqui tem cirurgia plástica e tem troca de carro aqui no nosso público aqui. Eu gostaria de te dizer que você precisa chegar a um acordo com a sua esposa, com o seu marido, quanto a isso. E outra coisa que eu gostaria de pensar também com você, é casais com pensamentos divergentes, onde morar, com quem morar, se é um apartamento, se é uma casa, se é perto do sogro, perto da sogra, misericórdia, casou, não mora perto do sogro, perto da sogra, né? Aluga uma casa, um apartamento, mora mais longe um pouquinho, mora separado um pouquinho. Essa dica eu vou deixar para você. Então, casais que estão separados dentro de casa, na educação de filhos, nas finanças, nos objetivos versus prioridades, ou onde morar. Teria muitos outros em citar, eu quis fazer essas 4 abordagens nessa noite. Outra coisa, o que então fazer diante dessa separação de objetivos, onde mora, educação de filhos, finanças, então? O que eu tenho que fazer? Qual a solução
à luz da Bíblia, à luz desse texto, o que então eu, marido, eu, esposa, eu, família, tenho que fazer ou preciso fazer à luz da palavra para que me dê um direcionamento, para que então eu consiga resolver esse problema de separação de princípios, de valores e de prioridades dentro de casa. Primeiro, eu queria aprender com você nesse texto. Nós estamos em Amós, capítulo 3, versículo 3, que diz: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. E a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para você, de acordo com o texto, é que precisa haver amizade para andarem juntos. Aqui, diante do que nós expomos de Deus com o povo de Israel, esse povo resgatado do Egito, esse povo que estava em pecado, de idolatria, aqui Deus então mostra que não tem como ele andar junto com o povo de Israel em pecado, ou com pensamentos divergentes um do outro. Então, no casamento, no relacionamento, na família, a primeira coisa que eu queria aprender com você nesta noite é que precisa haver amizade para andarem juntos. Olha, queridos, eu tenho 20 anos de relacionamento com a minha esposa, 17 anos no dia 28 de junho, de casados. Alguns sabem que nós trabalhamos juntos já há 5, 6 anos. Eu escolhi a minha esposa sendo a minha melhor amiga, ou sendo a minha única amiga. Na verdade, a amizade feminina que eu tenho é a minha esposa. Eu escolhi dessa forma. Eu entendi que é melhor pelo relacionamento dessa forma. Eu escolhi ter a amizade dela como a única amizade feminina e uma amizade muito saudável. Amizade, onde existe desacordo ou estiverem em desacordo, é necessário que as diferenças sejam resolvidas para que haja um bom entendimento. Então, onde há desacordo na amizade, precisa haver um acordo para que haja assim um entendimento, para que os dois andem juntos. Eu coloquei algumas coisas aqui sobre amizade, alguns pensamentos, algumas convicções minhas sobre amizade. Afinidade, acordo, comunhão, que é igual a andar juntos. Outra coisa, amizade é se doar para o outro sem querer nada em troca. Vou patentear isso daí. Mas simplesmente fazer o bem para outra pessoa. Então a amizade é fazer o bem para outra pessoa sem querer nada em troca, mas simplesmente fazer o bem para outra pessoa. No caso aqui para o seu marido, no caso aqui para a sua esposa. Outra coisa que eu coloquei aqui sobre amizade é agir com sabedoria, respeitando limites do seu marido, respeitando limites da sua esposa, um do outro. Saber até onde você pode chegar, saber até onde a sua esposa pode chegar e saber até onde o seu marido pode chegar, respeitando limites, princípios e valores que às vezes são diferentes um do outro. Então a primeira coisa que nós aprendemos nessa noite, para que você não continue com pensamentos divergentes ou pensamentos que os separam dentro de casa, na educação de filhos, nas finanças, nos objetivos ou em locais onde morar, a primeira coisa que eu estou ministrando para você nessa noite, e conforme o texto nos diz, é que você precisa ser amigo do seu marido, precisa ser amigo da sua esposa. Aquela história de que eu separei ou eu vou separar porque na verdade a gente acabou ficando muito amigo. Das melhores amizades é que surgem os melhores relacionamentos, desde que nós possamos cumprir isso aqui: limites, valores, respeito um pelo outro. Amém? A segunda coisa que eu quero ministrar nessa noite para você, entendendo o que eu tenho que fazer então diante de pensamentos divergentes dentro de casa, onde nos separam um do outro, marido e esposa. A segunda coisa que eu quero pensar com você é entender que marido e mulher não são adversários um do outro. Entender que marido e mulher não são adversários um do outro, mas que buscam o melhor para o relacionamento. Então a segunda coisa que nós queremos aprender nesta noite é que marido e mulher, o seu marido, ele não é o seu adversário, é o seu companheiro. A sua esposa não é a sua adversária, ela é a sua companheira. Então, para o melhor relacionamento de vocês, é que vocês buscam melhorar, buscam se conhecer um ao outro.
E nós precisamos então, nesse segundo tópico, entender que marido e mulher não são adversários. Vocês pensam diferente um do outro em algumas coisas é normal, é totalmente natural. Nós somos formados diferentes. Se você olhar para o físico de um homem, se você olhar para o físico da mulher, é totalmente diferente. Os sentimentos, mulher é mais racional, homem é mais racional, mulher às vezes é mais emocional. Então são muitas diferenças nas características físicas, nas características de comportamento um do outro. Então entender que eu e você entendermos que o nosso cônjuge não é nosso adversário é um princípio muito interessante para a sequência do nosso relacionamento e para que nós não continuamos com pensamentos de separação ou que estejamos separados dentro de casa. O que Deus fez no capítulo 5 de Amós, queridos, Deus roga a Israel que volte para Ele. No capítulo 5 de Amós, esse povo que tinha, então, que estavam no pecado da idolatria, Deus não desistiu desse povo. Deus estava ali no capítulo 5, como diz aqui, que Deus roga a Israel para que volte para Ele. Então Deus chama ao povo que volte para Ele. Fala: meu povo, volta para mim. Vocês não são meus adversários, vocês são um povo meu, vocês são um povo escolhido meu, a sua família é uma família escolhida minha, povo de Israel, nação de Israel, vocês são povo escolhido meu, conforme diz os versículos de número 1 e os versículos número 2 de capítulo 3 de Amós. O texto está dizendo assim: olha, vocês, meu povo, volte para mim, volte para cá, vocês não são meus adversários, vocês são um povo meu, que eu mesmo os escolhi. Marido, esposa, somos diferentes, mas o objetivo precisa ser em comum, precisa ser o mesmo. Outra coisa, nós jogamos no mesmo time, marido e esposa, vocês, nós, jogamos no mesmo time, não somos adversários um do outro. Dentro desse barco, estamos, querido, remando para o mesmo lado. Dentro desse mesmo barco, que é casamento, que é família, que é relacionamento conjugal, nós estamos remando para o mesmo lado. E sabe quem é o capitão desse barco? O capitão desse barco é Jesus. Se você não tem o capitão desse barco ainda, às vezes você está remando para o mesmo lado, mas se você não colocou o capitão desse barco como Jesus, é o momento, o dia, é hoje, é agora. Outra coisa, você não pode mudar o vento, mas você pode mudar a direção das velas. Outra coisa que eu queria aprender com você, sabe o que acontece? É que queremos entender o adulto, ou a esposa, ou o marido aqui, que estão do nosso lado, mas nós não queremos entender a criança que nós fomos. Eu vou te explicar. Às vezes nós queremos entender o comportamento de hoje, do marido e da esposa, mas nós não paramos para analisar qual foi a sua criação, quais foram os princípios, quais são os valores que foram aprendidos, que foram ensinados para o seu marido ou para a sua esposa. Então, antes de você fazer um pré-julgamento, antes de você tentar entender o agora, o comportamento dele ou dela agora, vai lá no princípio, vai lá na raiz e tente entender por que ela se comporta dessa forma. Ele não é seu adversário, ela não é sua adversária, está se comportando dessa forma porque ela tem algo na mente dela que foi uma informação muito forte para ele e para ela, que às vezes de forma inconsciente ela age dessa forma. Outra coisa, eu já falei isso aqui, nós perdemos o direito de pensar só em nós, quando nós assinamos a nossa certidão de casamento. Então, quando nós casamos, nós começamos a pensar no nosso marido e na nossa esposa. É impossível pensar só em nós, é impossível pensar nele ou nela como adversário, mas sim como aliado nosso. Outra coisa, o manual de inteligência emocional, de inteligência espiritual, de comportamento humano, de inteligência conjugal, está aqui, ó. Vou repetir. Olha aqui para mim. O manual de inteligência emocional, inteligência espiritual, comportamento humano, inteligência conjugal, se chama Bíblia. Você entendeu? E quem escreveu? O Gênesis 2:18, 2:24, Efésios 5:31, Mateus 19:6.
Ele não mudou o que pensa a seu respeito, a respeito da sua família, da sua casa e do seu casamento. Talvez você não entendeu. Você precisa entender essa palavra. O Deus que fez a Bíblia, que inspirou pessoas a escreverem a Bíblia, quem escreveu tudo a seu respeito, Ele nunca mudou e nunca vai mudar os projetos, os planos, os objetivos e que Ele tem para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para o seu lar e para os seus filhos. Toma posse dessa palavra, querido, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Oh, meu Deus do céu. Querido, para a sua casa, para o seu casamento, quero te dizer uma palavra. Não fala que é impossível, não diga que é impossível. Fala assim: eu ainda não tentei. Porque o que para Deus é impossível, para nós é impossível, para Deus não é impossível, é só uma questão de tempo. Então a segunda coisa que eu ministrei nesta noite, sobre casais separados dentro de casa, a segunda coisa que nós precisamos aprender é entender que marido e mulher não são adversários um do outro, mas eles buscam o melhor para o relacionamento juntos. E a terceira coisa que eu gostaria de aprender com você nesta noite é o seguinte texto: Deus não mudou os planos que Ele mesmo pensa ou que Ele mesmo fez sobre família. Eu queria fazer uma abordagem especial, específica nessa noite, nesse momento, agora. É que Deus não mudou. O terceiro tópico que eu queria pensar com você é que Deus não mudou os seus planos, não mudou os planos dele, que Ele mesmo fez para a sua família. Gênesis 2:24, Efésios 5:31, nós vamos ver que marido e esposa são uma só carne. Ele fez você marido, Ele fez você esposa, sendo então uma só carne. Uma só carne quer dizer que precisam ter os mesmos objetivos. Precisam, quando os objetivos não são os mesmos, chegar ao mesmo consenso. É entender que quando a divergência existe sobre finanças, é que precisa chegar a um consenso. É entender que quando a divergência existe na educação dos filhos, precisa chegar a um consenso. O terceiro tópico: Deus não mudou os planos que Ele fez a seu respeito e para a sua família. Jeremias 29, versículo 11 vai dizer: pois eu mesmo sei os planos que tenho para vocês, que é plano de fazê-los prosperar e não de causar-lhes danos. Pois eu mesmo sei os planos que tenho para vocês, que são planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes danos. São esses os planos que Deus tem, que Ele fez para mim, para você, para o seu casamento, para a sua família, para o meu casamento e para a sua família. Toma posse. Mateus 19:6, novamente: o que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, o homem nenhum tem o poder para separar na face da terra. Porque é projeto de Deus, é plano de Deus, é objetivo de Deus. Gênesis 1:28, planos que Deus tem para a nossa família, para a nossa casa, diz que sede fecundos e multiplicai-os. Como é legal ter filhos. Salmo 127, versículo 3, são a herança do Senhor, fruto do ventre, o seu galardão, uma recompensa de Deus. E Gênesis 1:28 vai falar, Deus vai falar para nós: tenha filhos, nós somos privilegiados, em ter filhos, graças a Deus por isso. Você que não tem, eu vou também orar pela sua vida nessa noite, para que Deus coloque, te dê essa bênção também na sua vida, na sua casa. Gênesis 2:18, Deus instituiu o casamento, é projeto de Deus, é plano de Deus para a nossa vida. Mateus 6:11, Deus deseja que cada família tenha a sua provisão diária, é plano para a família, é plano para o casamento, é plano para mim, marido, é plano para você, esposa. Outros planos que Deus fez para o casamento são igualdade, unidade. Não iguais fisicamente ou em pensamentos, mas em acordo. Unidade é o purezinho de batata. A batata é a união. E o purezinho de batata é a unidade. Dependência mútua. É plano que Deus fez para o casamento, é plano que Deus fez para a sua família. Outra coisa que Deus fez é o companheirismo. Novamente eu quero abordar
a questão de quando nós vemos casais com 20, 30, 50 anos de casado, né, já estão bem velhinhos, estão juntos ali, o companheirismo, depois de 30, 40, 50 anos. Desenvolva agora, para que depois isso permaneça na minha vida e na sua casa. Então nós ministramos um tema nessa noite, que é o seguinte tema: casais separados dentro de casa. Nós falamos aqui de alguns resultados e de como agir, de como proceder. E a primeira coisa que nós ministramos na sua família, na sua casa nessa noite foi: precisa haver amizade para andarem juntos. Conforme o texto de Amós 3:3, poderão os dois andar juntos sem que haja acordo? Não. Para haver acordo precisa de amizade. Para andarem juntos precisa de amizade. A segunda coisa que nós ministramos é entender que marido e esposa não são adversários, mas que buscam o melhor para o relacionamento. E a terceira coisa que nós aprendemos nessa noite com o texto de Amós 3, versículo 3, é que Deus não mudou os planos que Ele mesmo fez para a minha família e para a sua família.